hoje a importância do onde é cada vez mais presente em todos os movimentos que nós fazemos, né? Às vezes são movimentos físicos mesmo, de deslocamento, de estar em algum lugar ou de falar de algum lugar, né? Mas também são movimentos de tentar perceber algo que às vezes está longe da gente, né? A gente conseguir captar isso de alguma outra forma. Então, cada vez fica mais claro que o onde, né, onde as coisas acontecem, né, cada vez tem mais importância. Então, a gente chega nessa afirmação, né, que o dado coletado, por si só, ele pode ser alimentado, retroalimentado, enfim, colhido de várias maneiras, de várias formas, várias épocas diferentes, né, mas ele, comunicado de alguma forma, ele vai te gerar informação. Né, estamos bem numa época onde, né, questões de quantidade de dados, conseguir interpretar tudo isso, ou conseguir utilizar isso de uma forma mais correta, digamos assim, né, é o que se tem falado muito. Né? Não adianta só a gente juntar as coisas, a gente tem que saber sistematizar, organizar, analisar e dar um uso, né, digamos assim, correto para isso. Né? Um uso que nos traga algum retorno. Né? Importante porque a gente está buscando. Então aqui eu falo, né, que o dado, né, vira essa informação a partir do momento que a gente comunica ele. Um pouquinho que tem um problema para passar aqui. Então, assim, como eu contei, a nossa questão da formação vem, somos arquitetos, mas pendemos mais para uma área da parte de sistema de informação geográfica, né, que eu vou comentar mais adiante também, mas é onde mais ou menos a gente, né, faz a questão do tão em voga hoje, mapeamento. Né? Hoje, mapear é um verbo, né, que a gente está acostumado a ouvir cada vez mais. Então a gente se pergunta, pendemos, né, para a área da utilização dos softwares de SIG, dos ambientes SIG, de bancos de dados. Né? Então a gente, enquanto arquitetos, numa escala mais urbana, né, nos utilizamos dessas ferramentas também. E nos perguntávamos também como é que essas ferramentas, né, elas podem melhor representar essa percepção cidadã, ou seja, uma questão de participação, né, para potencializar essa análise desses dados. Né, obviamente aqui nessa pergunta está o nosso interesse, que é analisar esses dados. Né, a gente conseguir transformar isso em informação. Né, e como que a gente consegue disponibilizar essas ferramentas, ou utilizar essas ferramentas de mapeamento de uma forma cada vez mais fácil de interação, né, sabido que vivemos numa revolução, né, chamada revolução geoespacial, aí, já termos cunhados por aí, de que cada vez está mais fácil, né? Cada vez está mais no nosso bolso. Né? O próprio Google introduziu o Google Maps, Google Earth, cada vez mais próximo e fácil, ou seja, essa percepção espacial, a questão de mapeamento, de orientação está cada vez mais fácil e vai ser cada vez mais fácil. Por quê? Porque, voltamos lá ao início, onde importa tem um valor, muitas vezes, né? Muitas vezes digo um valor privado para isso, né? Se vende essa informação. Né? Então, é algo que está muito em voga. A nossa intenção, enquanto, né, a nossa formação, é trabalhar como é que a gente pode facilitar isso, né? Como é que a gente pode usar essas ferramentas no sentido ou de expansão ou de uma maior difusão dessa informação, né, de dados espaciais, que nós estamos conversando aqui, para potencializar essas análises. Né? Há um campo enfim, das ciências da informação, vamos chamar assim, que chama o PPSIG, né? A participação pública com a utilização de ferramentas SIG. Né? Claro que também não precisamos falar em questão pública, aqui a gente vai falar em questão privada também, interesses de coletar dados e analisar esses dados, né, numa esfera privada. Enfim, vamos comentar isso também adiante. Né? Então, o que nos trouxe o chamado Gallup Survey, ou seja, como que a gente poderia fazer essa consulta, né, consultas online, né, que a gente está falando aqui, da forma que essas ferramentas que hoje em dia são, né, a gente está acostumado com aqueles questionários online que a gente tem lá, Google Forms, SurveyMonkey, vários outros que tem, né, a gente está acostumado que eles nos introduzem e já nos organizam e nos entregam questões configuradas de uma forma mais, não vou dizer fácil, mas mais corriqueira. Ou seja, a gente consegue botar a pergunta e responder daquela forma, texto longo, texto curto, múltipla escolha, data, matriz de opções, inclusive até já, né, hoje em dia, questão de um ponto num mapa. Né?
Mas a gente queria expandir isso. A gente queria fazer um questionário, né? A nossa busca foi isso, para consultar essas fontes, onde a gente pudesse expandir isso aqui. Né? A gente está acostumado a receber muitos desse tipo de questionário, e muitas vezes já nos possibilita, como eu falei, a marcação de um ponto, né? Ou de interações mais simples. Mas a nossa intenção é ir mais além. Né? A gente quer conseguir, através de... Só um pouquinho que está com problema aqui. Através dessa plataforma que a gente está desenvolvendo, uma interação maior, utilizando as possibilidades que já existem, né, na utilização das ferramentas de SIG. Né? Então, por que a gente precisa só interagir com esse tipo de interface? Né? Ou seja, que os questionários já nos entregam isso. Por que a gente não pode partir para uma interação onde a gente coloque, nos permita, de uma forma de configurar, né, esse tipo de resposta em cima de um mapa, né, onde a gente possa interagir com os 3 elementos básicos de um sistema de informação, os pontos, linhas e polígonos, e por que não incluir, né, questões de textos, né, comentários em cima desses elementos. Né, e que eles nos retornem também operações que são comuns dentro dos sistemas de informação, né, como áreas de influência, como rotas, como, enfim, não ficamos só na questão da marcação do ponto, da linha e do polígono por si só. Né, e por que não também tudo? Né? A gente pode ter ponto, linha, polígono, texto, a gente pode levar informação para a pessoa. Então, ou seja, a gente começou a se questionar isso, né, e aí nos veio já desde 2015 o desenvolvimento dessa plataforma chamada Galp Survey. Okay? A busca dessa plataforma, né, que são os 3 pontos que nos lançaram nesse caminho, é justamente uma maior iteração e representação, ou seja, o usuário, né, que vai estar respondendo essas perguntas, assim como ele escreve, marca, né, as múltiplas escolhas, ele teria essa possibilidade de, em cima desse mapa, interagir das diversas formas possíveis, além de simplesmente a marcação do ponto, linha e polígono. Essa é a base. Né? Se parte sempre desses 3 elementos, né? E desses 3 elementos a gente consegue, a nossa intenção no Galp Survey é expandir, né, esse modo de interação e de representação em cima do mapa. Ou seja, expandindo as possibilidades de resposta que ele tem, né, em cima desse mapa online. Outra questão que nos toca é como a gente vai exportar esses dados. Ou seja, a gente está acostumado lá num questionário esse que eu já comentei, né, ou no próprio Galp Survey também a gente consegue isso, exportar uma tabela com as respostas. Mas como que a gente vai exportar esse dado de uma forma espacial? Né? Onde a gente vai ler isso? Então, a busca de um formato comum, não um formato proprietário, um formato aberto. Né? Qual o melhor formato? Né? Como que a gente consegue distribuir, né, ou ler esse formato da exportação, que não é mais uma resposta sim, não, o nome da pessoa. Vai ser um tipo de resposta que vai ter que traduzir em cima do mapa, né, essa interação que ele fez, esses pontos, essas linhas, né, esses polígonos. E outra questão que a gente toca também, bem complexa, é a questão da flexibilidade temática, ou seja, é uma plataforma que tende a atender não só anseios dos arquitetos que estão trabalhando nisso, mas, de repente, de outras áreas de atuação, como médicos, como, enfim, pessoas da economia, imobiliários, enfim, cai um pouco dentro do que é um sistema de informação, né? Ou seja, a amplitude que ele tem a todas as áreas que ele funciona. Então, a nossa possibilidade não é a gente ter um foco direto, né, em questões urbanas ou só de participação. Né? Como eu comentei, ele pode ter um viés para uma política pública, uma ação pública, para uma consulta a um plano, mas também pode ser uma pesquisa de comportamento, né, de uma empresa que vende cosméticos. Então, como eu comentei, né, o nosso objetivo é também que esses dados que saiam do Galp Survey eles consigam ser analisados num ambiente SIG. Né? Então, essa aqui é um pouco de um esquema que traduz um pouco a gente conseguir ter uma saída, desse nosso questionário, dessa resultante, né, e isso poder ser analisado onde os respondentes, né, vamos supor aqui representado pelos pontos menores aqui, eles marcaram o ponto respondendo essa pergunta. No caso aqui era uma questão de carona, né, se a pessoa dava ou recebia carona, e qual era a área que ela estava apta a se deslocar, dando ou recebendo carona. Né? Então, isso é a nossa preocupação, né, que esse dado exportado
possa ter uma facilidade, ou seja acessível para análise em qualquer software SIG, principalmente livre, né? O que a gente usa geralmente é o QGIS, né? A questão das possibilidades de interação e de representação. A gente um pouco além do ponto, linha e polígono, né? A pessoa poder marcar o ponto, mas também saber que existe uma área de influência, onde ela pode dizer qual é essa área de influência, né? Ou ela pode marcar o ponto inicial e final e a própria máquina por trás, digamos assim, fazer esse roteamento, né? Imaginamos uma pergunta que eu não preciso perguntar qual é o caminho que ele faz do trabalho, da casa para o trabalho. Se eu simplesmente perguntar em algum momento qual é a casa onde ele mora ou onde ele trabalha, por trás conseguir processar esse roteamento, né? Outra coisa importante que nos parece simples, mas a gente conseguir recuperar essas respostas, né? Eu já perguntei qual é a rota, eu já perguntei onde ele mora, eu já perguntei onde ele trabalha, né? Por trás eu consigo gerar a rota dele. Eu não preciso perguntar qual é a rota dele de novo. Eu já posso dizer numa resposta, uma pergunta, onde eu recupero essa resposta dele, né? Ó, se o teu caminho é esse, então, né? E aí vira outra pergunta, né? A questão de relatar, opinar, isso é o que mais comum acontece hoje, né? A gente marca um ponto e relata, marca um ponto e opina, mas não deixa de ser uma ferramenta potente para isso, né? A gente poder localizar da onde ele está falando e o quê, né? Dentro essa representação desse balão pode ser um texto livre, pode ser uma outra pergunta, né? E por que não entregar para ele alguma coisa nesse mapa, né? Ou seja, que eu posso passar algo já existente que ele interaja sobre essa existência, né? Supondo aqui um projeto de uma área verde, né? Onde ele vai poder marcar os seus melhores caminhos, aonde ele quer mais vegetação, onde ele acha importante ter um bar, ou um ponto de ônibus, alguma coisa assim. Eu não só colhei informação em cima de um mapa base dado para ele, mas eu também inseri alguma coisa já nesse mapa e entregar para ele, né? Então são esses tipos de buscas que a gente faz na parte da representação, da interação, né? E justamente aqui tentar fazer, como eu estava explicando, né? Não só fazer essa pergunta, né? Onde ele mora ou onde ele trabalha, né? Numa interface onde tem o mapa e as perguntas, né? Onde a gente tem o mapa base aqui, a pergunta, né? Eu consegui, de algum modo, numa outra pergunta, recuperar esse caminho, que supostamente eu não perguntei para ele, né? Eu consegui gerar o caminho aqui que ele faria, né? E pedir para ele interagir, olha, no teu caminho, né? No teu percurso, né? Numa área de abrangência X, quais as partes que tu gosta e que tu não gosta. Ou seja, é um pouco além do que a gente entende como interação com os mapas que a gente, né, com os tipos de pesquisa ou de consultas que a gente está acostumado a ver. Como eu falei, os sistemas de informação, né, tem esse esquema aqui mais básico, onde a gente coleta, sistematiza, visualiza esses dados, né, analisa, gere a saída, né, faz a gestão desse produto que saiu da análise, toma a decisão, leva para o mundo real e, né, e se retroalimenta aqui. Acreditamos que o Galp Survey, né, vai conseguir trabalhar em cima dessas três áreas aqui da coleta, né, uma parte de sistematização, né, e alguma visualização, né, do que foi ali colocado. A parte de análise hoje é feita fora, né, feita usando softwares, como eu já disse, o QGIS, por exemplo, a gente exporta os dados, né, aqui entra a nossa exportação, a gente consegue fazer analisar em ambientes de sistema de informação para então, né, chegar a uma tomada de decisão. Então, esses resultados têm o potencial de apoiar processos participativos, debates públicos, né, e informar a opinião aos responsáveis pela tomada de decisão. Como eu disse, as tomadas de decisão, né, pode ser uma empresa que quer saber qual é o comportamento do seu consumidor, né, ou uma pesquisa sobre opinião pública sobre alguma área, né, mas nós, enquanto arquitetos, também trabalhamos um pouco com essa área da questão de participação pública, né? Hoje em dia é muito em voga a questão dos planos diretores, enfim, a questão de cidade, né, que tocam mais a temática de urbano e cidade. Isso são saídas que podem ser feitas utilizando, né, esses dados que foram lá perguntados e coletados, né, em cima de análises num sistema de informação. Então, o Galp Survey é essa plataforma de questionários, né, baseada em mapas que exploram as funcionalidades de interação e representação, com o objetivo de gerar dados para uma análise num sistema de informação, né? Ela é baseada num código livre, né? A gente fez um
fork dessa ferramenta. E ela é composta basicamente por 3 partes, né? Onde eu tenho uma plataforma, onde eu tenho as pesquisas ali, né? Onde eu tenho uma interface, onde eu posso ter onde eu crio os meus projetos, né? As minhas várias pesquisas. Eu tenho um painel de controle, onde eu vou configurar, fazer a publicação desse questionário, né? Onde vai me gerir toda a questão de acesso, de controle de registro, do tempo de utilização, do tempo que ela vai ficar no ar, né, que tipo de respondentes eu vou ter, e a interface final dela, né, que é a interface onde quem é o público-alvo vai interagir. Né. Então, o Galp Survey está baseado nessas 3 partes. Né. Aqui é uma representação que a gente fez faz pouco tempo, né, a gente aplicou em alguns locais da Serra, algumas cidades da Serra que estavam revisando o plano diretor. Então, a gente já são interfaces simples ainda, né? Mas a gente tem essa portada, onde a pessoa faz o registro. Né? Aqui tem um caso de uma pergunta aqui para o município de Guaporé, onde ele perguntava sobre a questão dos loteamentos, né? onde deveriam ser incluídos novos loteamentos. Então, a pessoa usando as ferramentas, ela vai interagir com esse mapa. Né? E nos resultantes, isso é um mapa resultante que a gente, através da interação dos pontos, nesse caso que as pessoas criaram, a gente cria uma análise, né, no caso aqui uma análise de densidade, né, como resultado final. Né. As pessoas também poderiam comentar nesses pontos, né, então a gente também aqui faz uma representação com o que foi comentado nesses pontos. Né. É um trabalho de análise, enfim, de uma relação, aonde isso está ocorrendo, aonde isso se concentra, que tipo de resposta foi dado. Né. O objetivo também, né, como eu falei, a gente ter ter uma flexibilidade de uso, né, ou seja, a gente quem sabe essa possibilidade de resposta que estamos chamando de GeoShape, né, dentro do Galp Survey, ou seja, a gente não responder usando um texto, mas responder usando um mapa, a gente possa criar como se fossem temas, né, tipos de resposta, assim como a gente escolhe, essa é uma pergunta de texto longo, essa é uma pergunta de múltipla resposta, essa é uma pergunta de roteamento, agora vai começar, né, com o desenvolvimento do Galp, com o desenvolvimento do GeoShape, né? Essa é uma pergunta agora de opinião sobre pontos. Né? Então, né, pode ser, em breve, aí, a gente está estudando a questão de começar a focar por temas também, né? Não disponibilizar ou não desenvolver uma ferramenta focada só numa temática. Né? A gente foi escolhido também, finalizando aqui a fala, a gente foi escolhido no ano passado também um dos 10 projetos para ir a Madrid, organizado pelo Media Lab Prado, que tem dentro do Media Lab um laboratório chamado Participa Lab, para participar da Inteligência Coletiva para a Democracia. Isso se desenvolveu durante 10 dias, aproximadamente, em Madrid, o ano passado, onde a gente foi selecionado para desenvolver essa ferramenta lá. Né? Era uma equipe, eu fui representando o pessoal daqui, e era uma equipe de mais 8, enfim, aqui era um ambiente onde a gente desenvolvia vários outros projetos, né? E cada projeto tinha uma equipe de até 10 participantes, mais ou menos, que desenvolviam questões front-end, back-end, usabilidade, conceito da ferramenta, com foco, obviamente, na participação. Né? Essa é a equipe que ajudou a desenvolver, entre outros brasileiros, bolivianos, indianos, né, e mexicanos. Inclusive está aberto isso, se não me engano, por mais um tempo. Não sei se esse ano já fechou, vai ter de novo. É uma experiência importante, pode consultar se está aberto ainda as inscrições. É basicamente isso, né, o que eu tinha para dizer. E agradeço mais uma vez ao FISLE aí a presença e as presenças de quem está assistindo aí online. Muito obrigado.